verdade. Cumpre teu chamado para mim. Sei que não há tempo pra duvidar. Proclamar o evangelho é o meu dever. Usa minha boca pra... Quando Deus enviou Jesus Cristo aqui para a terra, o Senhor Jesus, Deus disse que ele seria chamado Emanuel. Emanuel. Immanuel. Conosco, Deus. Deus conosco. Emanuel. Ele é Deus conosco. É tão incrível que o Criador, o Todo-Poderoso, o inalcançável, o inacessível, o intangível, Deus quer estar conosco. A Bíblia é uma declaração de amor. Ele fala que ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que esteja conosco. Jesus, quando ele ensina a orar, ele ensinou aos seus discípulos que pediram como se ora, Jesus, como se fala com Deus, e Jesus disse, entre outras coisas, venha o teu reino, venha o teu reino. Deus quer estar perto de você. Quando estava próximo da partida de Jesus desse mundo, ele falou assim para os discípulos, olha, o meu desejo é que onde eu estiver vocês estejam também. O meu desejo é que onde eu estiver vocês estejam também comigo. Por isso eu vou para a casa do meu pai, na casa do meu pai tem muitas moradas, pois eu vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e preparar lugar, eu voltarei para vos buscar. Porque a minha vontade é que onde eu estiver vocês estejam também. Sabe, a Bíblia toda nos mostra o amor de Deus por nós, a vontade que Ele tem, o desejo que Ele tem de estar perto de nós. Quando Deus criou o ser humano, todos os dias Deus tinha uma conversa com eles. Todos os dias, na viração do dia, às 18 horas, Deus se apresentava e tinha um momento com Adão e Eva. Esse é o desejo de Deus. O pecado entrou no mundo, o homem se tornou mau, o homem é corrompido, toda a tecnologia, toda a ciência política do século XXI, toda a educação moderna, não tiraram o mal do coração do homem, você sabe disso. As pessoas continuam se matando, se odiando, pois o mal no coração do homem separou o homem de Deus. Deus falou, os meus ouvidos não estão tampados para que eu não te ouça. As minhas mãos não estão encolhidas para que eu não possa te ajudar. São os seus pecados que fazem separação entre você e eu. Para resolver esse problema do pecado, Deus enviou Jesus Cristo. Ele se fez pecado por nós. Deus conosco. O projeto de Deus é estar junto comigo, é estar junto com você. Cada coisa que Deus fez, quando Ele criou, Ele disse, isso é bom, isso é bom, isso é bom, isso é bom. Olha só, isso é bom, isso é bom. Mas quando Ele criou o ser humano, Ele falou, isso é muito bom. Ele nos fez a imagem e semelhança dEle. E o projeto dEle está conosco. O pecado entrou, você sabe, não adianta a gente ficar se escondendo com o politicamente correto, com os direitos humanos. O ser humano é mau, separou-se de Deus, e Deus tinha um projeto. E esse projeto começou lá atrás, começou com um homem chamado Abrão. Deus chamou um homem e falou, Abrão,
Eu vou abençoar todos os povos da terra através de você. E ali Deus estabelece algo novo com Abraão, começa a formar um povo, que é o povo de Israel. Gostemos ou não, podia ter sido outro povo, mas foi esse, né? E ali Deus começa uma história de amor. E ali, pela primeira vez na história do homem, o Criador mostra como é possível Ele, o Deus que faz trovão, o Deus que para a tempestade, o Deus que faz tudo, o Deus ficar na terra, no meio dos homens. Isso aconteceu lá no deserto. Eu vou pedir para você abrir comigo aqui em Atos, não vamos para o Velho Testamento, vamos para Atos 7, 44, e a gente vai entender a festa dos tabernáculos, porque a festa dos tabernáculos é a festa da presença de Deus, é a festa da presença de Deus. Então aqui em Atos 7, 44, no discurso de Estevão, antes de ser apedrejado, estava entre nossos pais no deserto o tabernáculo do testemunho, o tabernáculo, a tenda do testemunho, como ordenara aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto. Porque depois, se você for lá para Êxodo 26:30, em Êxodo 26:30, Deus fala: Moisés, faça o tabernáculo conforme o modelo que eu te mostrei lá no monte. Naqueles 40 dias e 40 noites que Moisés esteve no Monte Sinai, Deus mostrou muitas coisas para ele, inclusive o modelo do tabernáculo. E Deus fala: faça o tabernáculo conforme o modelo que eu te mostrei lá no monte. Então aqui Estevão repete isso. Como ordenar aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto, o qual nossos pais, recebendo-o também, o tabernáculo, o levaram com Josué, quando Deus lançou fora, quando entraram na posse das nações que Deus lançou fora da presença de nossos pais, até os dias de Davi, que achou graça diante de Deus e pediu que pudesse achar tabernáculo para o Deus de Jacó. Durante 40 anos, o tabernáculo de Moisés ficou ali no deserto com o povo e a glória de Deus estava ali, a presença de Deus estava ali, até que muito tempo depois, Davi pediu se Deus autorizava que ele construísse um tabernáculo para Deus, que era o templo. E Deus falou: não, Davi, você não vai poder construir o tabernáculo, porque as suas mãos estão sujas de sangue. Davi foi um conquistador, ele foi um guerreiro, também era um adorador. Mas Deus falou: você não pode, Davi, mas o seu filho vai levantar um tabernáculo para mim. E foi feito daí o templo de Salomão. Mas eu quero pedir agora para você ir comigo lá para Êxodo 39, vamos ver o tabernáculo. Êxodo 39, enquanto o povo de Deus habitou em tabernáculos, em tendas, durante 40 anos no deserto, eles eram peregrinos, a caminho de uma terra prometida, também Deus habitou num tabernáculo. Então aqui em Êxodo 39, 33. Depois trouxeram a Moisés o tabernáculo e a tenda e todos os seus móveis, e os seus colchetes e as suas tábuas, os seus varais, e as suas colunas e as suas bases, e aqui vai se descrevendo tudo aquilo que tinha no tabernáculo, conforme o modelo que Deus tinha dado a Moisés. 43. Viu, pois, Moisés toda a obra, e eis que a tinham feito. Como o Senhor ordenara, assim fizeram. Então Moisés os abençoou. Veja, irmão, Deus estava projetando uma coisa que ia assombrar todas as nações da terra. O Deus Todo-Poderoso ia ficar de uma forma quase visível, porque foi visível até. Durante o dia, uma coluna de nuvem ficava em cima desse tabernáculo. E à noite, uma coluna de fogo ficava em cima desse tabernáculo. Era visível a presença de Deus. Só que Deus havia dito a Moisés: faça conforme o modelo que eu te mostrei. Você sabia
que se você quiser servir a Deus do seu jeito não vai dar certo? Sabia? Que se você quiser ter Deus do seu jeito não vai dar certo? Se você quiser ler um outro livro que não seja a Bíblia para encontrar Deus, não vai dar certo. Porque se você quiser encontrar o Deus da Bíblia, tem que ser lendo a Bíblia. Não é Evangelho segundo Allan Kardec, é o Evangelho segundo Mateus, é o Evangelho segundo Marcos, segundo Lucas, segundo João. O Deus da Bíblia, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Pai de Jesus Cristo, ele se revela na Bíblia. E não entra nessa conversa aí que alteraram a Bíblia, estão querendo alterar agora, mas ai daquele que alterar. Então, Deus fala, Moisés, faça conforme o modelo. E quando Moisés viu que os artífices, Bezalel, Aholiabe, eles tinham feito conforme o modelo, Moisés os abençoou. Porque eles fizeram conforme Deus tinha dito. Desde que eu entreguei a minha vida para Jesus Cristo, com 20 anos de idade, eu tenho tentado, sinceramente, servir a Deus do jeito dele. Quantas vezes eu entrei em choque com pessoas, até da minha família, porque eu falava, não, mas não pode. Não é assim que Deus falou. Você entende? Se você fizer do jeito dele, você vai ser abençoado. Guardo as tuas palavras no meu coração para não pecar contra ti. Senhor Deus, as tuas palavras são mais preciosas para mim do que o ouro puro. Viu, pois, Moisés toda a obra, e eis que a tinham feito como o Senhor ordenara, assim fizeram. Então Moisés os abençoou os artífices. E aí, na sequência, no capítulo 40, logo o próximo versículo, capítulo 40, falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, no primeiro mês, no primeiro dia do mês, levantarás o tabernáculo da tenda da congregação. Está tudo pronto, todo o material preparado, e Deus fala, olha Moisés, tem um dia certo para você levantar esse tabernáculo. Vai ser no primeiro mês, no primeiro dia do mês. Você vai levantar o tabernáculo. E porás nele a arca do testemunho, aqui ó, a arca do testemunho, e cobrirás a arca com véu. E aí Deus começa a descrever tudo como é que era para ser feito no tabernáculo. E quando tudo foi feito, Moisés obedeceu, veja o versículo 16. E fê-lo Moisés, conforme tudo que o Senhor lhe ordenou, assim o fez. Por isso a Bíblia testifica que Moisés foi fiel em toda a casa do Senhor. Tudo que era para fazer, Moisés fez, Moisés obedeceu. E quando estava tudo pronto, do jeito que Deus queria, o que aconteceu? Capítulo 40, verso 34. Então, a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem ficava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. A presença de Deus era tão densa que Moisés não conseguia entrar na tenda. Você percebe isso? Antes, para Deus conversar com Moisés, Deus falava, Moisés, sobe no monte. Sobe no monte que eu vou falar com você. Por que Deus não se manifestava a Moisés ali no meio de todo o povo? Porque Deus é santo, 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 santo. E o povo não é. Então Moisés se preparava e ele subia ao monte, só ele, e ali Deus falou com ele. A primeira vez ele ficou ali 40 dias. Quando ele desceu, ele encontrou o povo já idólatra, tinham feito bezerro de ouro, estavam adorando deuses como os deuses do Egito, e Moisés ficou tão bravo que ele quebrou as 2 tábuas da lei que Deus tinha escrito com o seu próprio dedo. E depois de um tempo Deus fala, Moisés, sobe de novo no monte. Eu vou falar outra vez com você.
Tinha que subir no Monte Sinai para Deus falar com ele. E dessa segunda vez Deus falou, olha, diga para esse povo que ninguém ouse se aproximar nem da base do monte. Se alguém se aproximar, pode ser pessoa, pode ser animal, vai morrer. Ninguém ouse se aproximar do monte. E ali ficou de novo Moisés. Mas agora, Deus quer ficar no meio do povo. Deus quer ficar com eles. Por isso que quando Moisés desce pela segunda vez e fala, olha povo, Deus falou que Ele quer nos abençoar, mas Ele falou que tem que obedecer Ele, Deus falou que tem que obedecer, Deus falou que tem que ser do jeito dEle. E aí o que o povo disse? Tudo que o Senhor disser, faremos, tudo que o Senhor mandar, faremos. Então Deus disse como era para fazer, eles fizeram, e Deus veio. Sabe, se você quiser realmente de coração que Deus esteja na sua casa, obedece a Ele. Não vai na conversa de outros livros, não vai na conversa de televisão, de internet. Lê a Bíblia. Faz do jeito dEle. E que se você não vai sentir a presença dEle. Qual tem sido um dos maiores maus do nosso século, da nossa geração? Depressão, solidão no meio da multidão, tristeza sem causa, tristeza de alma, não é? Porque a nossa geração está olhando para uma tela e não está olhando para o céu. Eleva os meus olhos para o céu, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Sabe, a hora que você tirar um pouquinho o olho da tela, da telinha e começar a buscar Deus do jeito dEle, a glória do Senhor dEle vai estar com você. A presença dEle vai estar com você. E Ele mostrou isso aqui, então, voltando ali para Êxodo 40, que eu fechei minha Bíblia, você está com ela aberta, não é? Êxodo 40, eu estava no 34. Êxodo 40. A glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até o dia em que ela se levantava. Porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Era visível, era quase palpável a presença, a glória do Senhor, a Shekinah do Senhor. Aleluia! Deus esteve com eles durante 40 anos. Visível. Depois de 40 anos, chegou a hora de entrar na terra. A gente tem que viver. Deus preparou aquela geração que durante 40 anos viu a presença dEle. Aí Deus falou, agora vocês estão prontos para entrar na terra que eu prometi para vocês. Vocês vão entrar e vão lutar. Vocês vão ter que conquistar. Vocês vão ter que brigar, vocês vão ter que se esforçar. Porque você é gente. Você não é anjo. Você vai ter que viver. Amém? E eles entraram e tiveram guerra. Mas Deus sempre ajudou. Deus sempre esteve com eles. Mas as coisas não caíram na mão deles. E Deus até fala uma coisa tão incrível. Ele fala, olha, eu não vou deixar a terra vazia para vocês. Porque se eu deixar a terra vazia, vai criar mato, erva daninha, espinhos, os animais selvagens vão entrar. E eu quero que vocês entrem numa terra que tenha casas, cidades, vinhas, plantações e rebanhos. É isso que eu tenho para vocês. Eu vou levar vocês para uma terra que tenha leite e mel. Então, é o seguinte, a terra vai estar habitada. E à medida que vocês forem entrando, eu vou expulsando os moradores, porque essa terra eu dei para vocês. Olha só. Sabe por que eles tiveram que lutar?
Justamente porque eles estavam pegando coisas prontas. Você entendeu? Se Deus tirasse todo mundo, os chacais iriam vir e eles iam chegar no mato, mas eles entraram onde tinha plantações e vinhas e pastos e gado e rebanho. Só que para isso eles tiveram que lutar. E quando eles entraram na terra prometida, acabou o maná, acabou o tabernáculo com a glória visível. Quando eles entraram na terra prometida, eles começaram a ter que batalhar pelo pão de cada dia. Eles começaram a ter que semear para colher. Eles começaram a ter que lutar contra os inimigos. Mas a presença do Senhor nunca ia deixar de estar com eles. Não estava mais visível. Então Deus falou assim, olha, eu vou combinar uma coisa, Moisés, vocês digam ao povo de Israel, ao meu povo o seguinte, que a partir de agora, desde que vocês entrarem na terra prometida, todos os anos vocês celebrem uma festa por 7 dias, para que vocês nunca se esqueçam de que eu estou com vocês. Durante 7 dias no ano, vocês celebrem essa festa. Aleluia! Para que vocês saibam que assim como eu estive 40 anos com vocês todos os dias, eu continuo com vocês todos os dias. Eu estou inferindo palavras minhas aqui. Não visivelmente, mas eu estou com vocês. Então vocês celebrem isso para que as suas gerações saibam. E aí então está lá. Vamos para Levítico 23, 33. Levítico 23, 33. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, Deus está preparando eles para quando eles entrassem na terra prometida e a glória do Senhor não fosse mais visível. Fala aos filhos de Israel, dizendo, aos 15 dias deste mês 7º, será a festa dos tabernáculos ao Senhor, por 7 dias. Ao primeiro dia haverá santa convocação. Convoque todos, nenhuma obra servil fareis. 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Ao dia 8º tereis santa convocação e oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Dia solene é, e nenhuma obra servil fareis. Aleluia! E hoje é justamente no calendário bíblico, é o primeiro dia da festa. Esse ano, pela primeira vez, em muito tempo, que eu me lembro, coincidiu de cair no domingo, né? Então, por 7 dias, Deus fala, celebrem a minha presença, celebrem a festa dos tabernáculos. E ao 8º dia é a santa convocação, que vai ser de novo domingo, não é? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Então a gente vai celebrar a festa dos tabernáculos de hoje até sábado, e aí no 8º dia ele fala, é santa convocação, celebra de novo. Então sabe o que Deus preparou para o povo dele? Olha, eu sei que vocês têm que comer, têm que trabalhar, têm que viver, têm que batalhar, mas uma vez por ano, vocês parem 8 dias. Desliga o celular, desliga o tablet, olha para o céu, lê a Bíblia, se lembre, saiba, creia que eu estou com você, eu me importo com você, eu quero estar com você, eu estou te ajudando. Você percebe? É isso que Deus quer, que a gente celebre a presença dEle. A presença dEle. E eu creio que a presença dEle é mais densa, é mais palpável à medida que os dias da festa vão seguindo. Porque pode ser que no primeiro dia, que é hoje, você chegue assim um pouco meio assim desapercebido, meio caiu de paraquedas. Era hoje, começou, o que é mesmo? Mas à medida que Deus vai falando, vai atraindo a sua atenção e vai chegando mais perto. Na verdade, não é Ele que chega perto, é você que chega perto, né? Porque Ele fala, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. E você vai entendendo a palavra, vai chegando perto dEle, para que ao 7º dia, o grande dia da festa, Jesus se manifestou lá em Jerusalém no 7º dia, né, no grande dia da festa. Eu espero que até o sábado você esteja de novo recuperado a tua intimidade com Deus. Intimidade com Deus. Aleluia!
Eu quero compartilhar com você, para concluir, um texto sobre a presença de Deus em Atos capítulo 2. Atos 2. Porque nós vimos, Atos 3. Nós vimos como lá no Velho Testamento Deus, durante 40 anos, esteve diariamente, de maneira visível, com o seu povo. E é por isso que ele fala, uma vez por ano, durante 7 dias, vocês se lembrem, recordem. Quando vocês virem as tendas, quando vocês habitarem nas tendas, porque até hoje, lá em Israel, durante esses 7 dias, eles habitam em tendas. Quem não tem condições de fazer isso, ele faz na sua sala uma tenda, para se lembrar, né, de que Deus habitou numa tenda para estar no meio do arraial, juntamente com o seu povo. E aqui em Atos 3, a gente vê o resultado da presença de Deus na vida do seu povo. Sabe, irmãos, Deus está interessado em atrair a sua presença. Quando eu era jovem, eu tinha interesse em conhecer Deus, um interesse sincero, uma busca. Mas eu tinha tudo para ter me tornado um monge, tinha tudo mesmo, ou um ateu, porque os livros e a ciência me atraem muito, ou então as coisas místicas. E Deus, que me ama tanto, Ele arranjou um ardil especial. Ele preparou a minha esposa, crente. Não era tão crente na época, né? Mas era o suficiente para me levar para a igreja. Deus me atraiu, talvez da única maneira que era possível, porque eu não queria entrar, não entraria numa igreja. Igreja católica, eu já tinha entrado com meus pais quando criança, e não me atraía mais. Igreja de crente, muito menos. Né? Eu sempre falei que crente é pobre, burro e mora longe. Aí Deus me fez virar pastor. Engoli cada uma das minhas palavras. Nunca entraria numa igreja. Não leria a Bíblia. Aí Deus arranjou uma moça linda, atleta, para ser minha namorada, crente. Já pensou namorar uma crente? Do jeito que eu pensava, na USP, namorar uma batubana crente. Deus estava interessado em chegar perto de mim. Cada dia Ele foi quebrando meus conceitos, os meus valores, foi me colocando no meu devido lugar. E à medida que eu me apaixonava pela minha namorada, que hoje é minha esposa, eu me apaixonava por Ele e a Sua palavra. E eu quero falar para você que há mais de 30 anos eu desfruto da presença dEle, presença doce, presença simples, presença santa, presença pura. Nas horas das minhas lutas, nas horas das minhas solidões, nas horas das minhas alegrias, eu sinto a presença dEle. E eu tenho a obrigação de falar para você, Ele te ama, Ele se importa com você. Sabe, de repente Ele vai pegar esses 7 dias para você. Tem alguma coisa mais importante para você fazer nesses 7 dias? Sabe, Ele fala assim, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Tem jogo de futebol do seu time na quarta-feira? É mais importante do que a presença de Deus? Se for, tudo bem. Deus não vai te impedir. Não mesmo. A gente está vivendo na época da graça, nem vai cair raio na sua casa. Mas você não vai ter intimidade dEle. Quando Moisés fez tudo como era para fazer, Deus não veio ainda. Deus falou, Moisés, está tudo pronto. Então, no dia 1º do mês, do primeiro mês, ali você levante o tabernáculo.
E ali Deus se apresentou. Sabe o que eu quero dizer? Esse Deus, Ele reservou 7 dias para que você olhe para Ele, pare, pense e comece a ter intimidade com Ele. Será que não vale a pena você investir isso na sua vida? 7 dias com Deus, para ter intimidade com Ele o resto da vida. Claro que se você tiver algum imprevisto, alguma coisa que fuja do seu alcance, não fugiu do alcance de Deus, Deus sabe. Mas aquilo que depender de você, eu te aconselho. Ouça a voz dele. Aleluia! Mas olha o que está aqui em Atos capítulo 3, eu quero completar com isso. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a 9, 3 da tarde. E era trazido um varão, Atos 3, era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa para pedir esmolas aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse, olha para nós. E ele olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. O que é que Pedro tinha? Jesus! Olha, você que está querendo esmola, né? Eu sei que você está todo dia aqui, porque Pedro também ia sempre ao templo e todo dia que ele estava lá. Mas olha, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. O que Pedro tinha? A presença de Deus. A presença é tão santa, é tão real, que Jesus falou assim para os seus discípulos, olha, quando você chegar na casa de alguém, a primeira coisa que você faça é o seguinte, você ministre a paz do Senhor. E se aquela casa quiser receber a paz repousará lá. Se não quiserem receber, a paz voltará para você. Eu sempre falo isso para você entender, isso não é cumprimento, não. Não é cumprimento. É ministração, a paz do Senhor. O que eu tenho eu te dou, paz. Aleluia. Então eles falaram, 7. E tomando pela mão direita, o levantou e logo seus pés e tornozelos se firmaram, e saltando ele, pôs-se em pé e andou. E entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Você consegue imaginar que coisa linda? Um coxo de nascença, né? Pedro e João, certamente, Pedro e João estão entrando como gente normal. Aquele ex-paralítico, ele estava andando e saltando e louvando a Deus. Ele se continha um pouco. Talvez o João tivesse quase querendo fazer a mesma coisa, né? O João era o mais jovem. Pedro, talvez mais sério, olhava para ele assim, né? Ele, claro, isso não está na Bíblia, né? Ele andava de novo mais 3, 4 passos, aí começava a saltar e louvava a Deus, não tem como ficar quieto, não é? Porque ele agora estava desfrutando da presença de Deus. Ele está andando com gente de Deus e está sentindo a presença de Deus. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. E você sente a alegria do Senhor quando você tem a presença do Senhor. Aleluia. Ah, Senhor. Aleluia. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus. Ele fez um estardalhaço no templo. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. E apegando-se ele a Pedro e João, não desgrudava, né, dos homens de Deus, apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles no alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isso, que todos vinham, disse ao povo, varões israelitas, por que vos maravilhais disto?
Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão e de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus, a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Porque Pilatos determinou que fosse solto, e o povo falou, não, crucifica-o, crucifica-o. Mas vós negastes o santo e o justo, e pedistes que se vos desse um homem homicida, Barrabás. E matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. Nós vimos Jesus ressurreto. Amém? Eles negaram o príncipe da vida, eles negaram o santo e o justo, como a nossa geração está negando. Como a nossa geração está negando. As pessoas zombam de Jesus Cristo. As pessoas blasfemam o nome de Deus. As pessoas zombam dos crentes. Como se a gente fosse um povo medíocre, burro. E as pessoas estão morrendo de depressão. As pessoas estão se suicidando. As pessoas estão se matando. As pessoas estão com uma crise de identidade. Deus fala, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Pare tudo que você está fazendo por 7 dias e perceba a minha presença. Essa é a festa dos tabernáculos. É a festa da presença de Deus. E pela fé no seu nome, Jesus, versículo 16, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. E a fé que é por ele, deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. É pelo nome de Jesus, é pela fé no nome de Jesus que aquele homem estava são. E nós ainda temos o nome de Jesus Cristo, e se tivermos fé nesse nome, nós também teremos vida em abundância. Porque aí, ele diz assim, agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também os vossos príncipes, mas Deus assim cumpriu que já antes, pela boca de todos os seus profetas, havia anunciado que o Cristo havia de padecer. Eu sei que você que está aí me assistindo, você, como eu, no tempo da minha ignorância, eu zombava de crente. Eu zombava de crente. Para mim, Jesus Cristo estava... Eu não entendia Jesus. Me diziam até que na cruz ele ficou no estado de catalepsia, tiraram ele da cruz vivo, que na verdade colocaram ele num túmulo, porque naquela época não era enterrado como é hoje, então era num túmulo, e foi posto mesmo num túmulo, e que depois o corpo dele foi tirado, e ele foi para o Oriente, casou-se com Maria Madalena, e teve filhos, e morreu, como qualquer um, numa idade avançada. Eu li isso, eu lia tudo, eu não entendia Jesus. De uma certa forma, para mim, Ramakrishna, Buda, eram mais espirituais do que Jesus. Eu não entendia nada. Mas aqui, sabe, Pedro fala assim, olha, meus irmãos, eu sei que vocês fizeram isso por ignorância. Deus sabe que eu falava isso por ignorância. Por isso ele fala, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como é que você vai conhecer Deus? Na Bíblia. Lê a Bíblia. Eu queria até fazer uma campanha, olha, graças a Deus até, vou te falar, aqui na nossa igreja pouca gente segue a Bíblia no celular. Eu queria fazer uma campanha. Tem uma Bíblia? Papel, sabe, escurecida, amarelada,
com as bordas rotas, cheia de anotações, vermelho e azul de lápis, e quando estiver cheia de todas as marcas da sua fé, e de datas, né? Aí está na hora de você pegar outra. Mas aqui, no telemóvel é Portugal, né? No telemóvel. No celular, eu já vou ali. Como é que eu vou achar Habacuque? Eu ponho aqui rapidinho. Então, aprende a folhear a Bíblia para achar Habacuque. Né? Sabe? Tenha uma Bíblia. Apegue-se a uma Bíblia. Leia a sua Bíblia. Leia tanto que uma hora ela vai estar aqui no seu coração, e quando você menos perceber, as palavras estão brotando, decor. Amém? Aleluia! Então ele fala assim, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério. Vê o versículo 19. Atos 3:19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos dos vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Se arrependa da sua incredulidade, se arrependa da sua dureza de coração, se arrependa dos seus preconceitos e receba os tempos de refrigério pela presença do Senhor. A presença do Senhor. Por isso que um dia só na presença do Senhor vale mais do que 1000 dias longe dEle. A presença do Senhor traz refrigério, traz consolo, traz conselho, traz força. A presença do Senhor restaura. Aleluia! E nós temos então aqui uma ordenança. Incrível, né? Deus podia falar assim, agora meus filhos, vocês que são tão pecadores, ajoelhem no milho. Ajoelhem no milho. Façam uma romaria. Vão até tal lugar para pagar suas promessas. Nos próximos 6 meses, em vez de dar 10%, deem 20%. Estou inventando um monte de besteira, né? Mas Deus manda o seguinte, eu estabeleço que o meu povo esteja celebrando a minha presença por 7 dias todo ano. Uau! Que rei bondoso é esse? Que Senhor longânimo é esse? Não é? O que Ele manda é que a gente desfrute da presença dEle por 7 dias. Ele quer ter intimidade com você. Ele quer poder falar com você e você reconhecer a voz dEle. Jesus falou, as minhas ovelhas conhecem a minha voz e me obedecem. Aleluia! E Jesus falou, olha, eu não vou deixar vocês sozinhos. Quando eu for, eu enviarei o Espírito Santo para estar com vocês. O mundo não pode receber, porque o mundo não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque Ele está convosco e Ele habitará em vós. Então eu quero que nesses próximos dias, a minha mente racional, e muitas vezes incrédula, que a minha mente entenda que o meu Senhor habita em mim, o Espírito Santo habita em mim. Ele quer falar comigo, Ele quer que eu ouça a voz dEle, Ele quer que eu obedeça a Ele, porque se eu fizer do jeito dEle, eu vou ter paz, eu vou ter saúde, eu vou desfrutar do melhor dessa terra. Amém? As pessoas de verdade, cumprir teu chamado para mim.
há tempo pra duvidar. Proclamar o Evangelho é o meu dever.